Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Terça-feira, dia 26 de novembro, e o dia foi tomado por essa falsa polêmica envolvendo uma declaração de Paulo Guedes de que estaria incentivando o AI-5. Olha, é um absurdo completo, basta ler, né, a frase dele, a transcrição da frase dele, ou ouvir aquilo que ele disse na coletiva lá nos Estados Unidos. Bom, o Paulo Guedes, em nenhum momento, ele defendeu o AI-5, muito pelo contrário. O objetivo dele foi atacar aqueles que querem que não aceitam a derrota nas urnas e que querem apelar para a radicalização, para o radicalismo, para a violência. Afinal de contas, o que o Lula tem pregando desde que ele saiu, vem pregando desde que ele saiu da cadeia? Ir para as ruas e repetir o Chile, que está acontecendo no Chile, subversão da ordem. Falamos sobre isso ontem aqui, estamos falando sobre isso a cada dia. E o tom, né, do discurso da oposição, do discurso do Lula, tem aumentado. É claro que se trata de uma manipulação daquilo que o Paulo Guedes falou. E por que o Paulo Guedes? Porque o Paulo Guedes é ministro da Economia. E por que economia? Porque economia é o principal alvo do Lula. Deixou isso claro no seu primeiro discurso. Hoje, inclusive, outros caciques do PT entraram, vamos dizer assim, nessa onda de atacar não só declarações, mas atacar a política econômica de uma maneira geral. Até o Jacques Wagner divulgou aí no Twitter dele uma palestra em que ele faz exatamente isso. Então há uma preocupação do Paulo Guedes justamente por causa das reformas que virão, que precisarão ser atacadas, né, no ponto de vista político, precisarão ser apreciadas pelo Congresso, e o Congresso precisa ter a serenidade para discutir temas que obviamente são temas difíceis. E claro, o PT, o Lula, a sua turma, essa turma da oposição que não quer fazer o país avançar, espera utilizar esses temas, que são temas mais espinhosos, para atacar o governo e para ganhar capital político. Vamos ver aqui o que exatamente o Paulo Guedes disse. Abre aspas. É irresponsável chamar alguém para a rua agora para fazer quebradeira. Para dizer que tem que tomar o poder. Se você acredita numa democracia, quem acredita numa democracia espera vencer e ser eleito. Não chama ninguém para quebrar nada na rua. Este é o recado para quem está ao vivo no Brasil inteiro. Ele disse isso durante a coletiva ao vivo. Sejam responsáveis, pratiquem a democracia. Ou democracia é só quando o seu lado ganha. Quando o outro lado ganha, com 10 meses você já chama todo mundo para quebrar a rua? Que responsabilidade é essa? Não se assustem então se alguém pedir o AI-5. Já não aconteceu uma vez ou foi diferente? Levando o povo para a rua para quebrar tudo. Isso é estúpido, é burro, não está à altura da nossa tradição democrática, fecha aspas. Então está muito claro. Ele inclusive alerta para os oportunistas de plantão, que sempre tem de quem, né, aposte no radicalismo para alguma aventura. Agora, quem está radicalizando, quem está tentando subverter a ordem, quem está ameaçando as instituições democráticas é justamente o Lula e o seu partido, e os seus apoiadores, que simplesmente não aceitam o jogo democrático. Mas, Paulo Guedes disse também o seguinte, eu não sei se é medo, eu acho que o Lula, tem coisas que eu não quero falar como ministro da Economia, né? Mas acho que ele ficou 2 mandatos, depois botou alguém que ficou mais 2 mandatos, ou quase isso, né? 4 mandatos seguidos, tiveram bastante tempo para fazer, e nós quase chegamos na Venezuela. A situação complicada, inflação subindo, Petrobras quebrada, tudo quebrado, menos 3,5% do PIB, uma confusão danada, impeachment. Eu acho prudente quem ficou tanto tempo no governo praticar um pouquinho de democracia, né? Agora que os outros ganharam, deixa eles seguirem um pouco, até para consertar um pouco, para eu voltar e quebrar tudo de novo. Tem que partir para a ironia. Senão não vai ter o que quebrar, então vamos praticar a democracia, o poder troca logo. Só esperar 3 anos, ganha a eleição e volta, fecha aspas. Então, gente, olha, não se deixem levar por essa manipulação grosseira da imprensa comercial, da imprensa tradicional, de vários jornalistas. É impressionante. Não sei se é por ignorância, por má fé, né? Se é um pouco de tudo isso. Mas o fato é que o Guedes defendeu justamente o oposto. Bom, nós tivemos aí, ao longo do dia, algumas importantes notícias, né? Eu trouxe no meio do dia, no nosso boletim a mais, às 13 horas, caso você ainda não tenha assistido,
Sempre, todo dia, às 13, nós temos o resumo das principais notícias da manhã. E tivemos na manhã o quê? Tivemos o julgamento do CNMP contra o Deltan Dallagnol, foi punido pela primeira vez com uma advertência funcional, porque fez críticas durante uma entrevista à CBN, quando ele estava de férias até no ano passado, fez críticas aos ministros da segunda turma, dizendo que eles atuavam, que o recado, que a forma como eles estavam atuando, né, atuando contra várias decisões da Lava Jato, derrubando decisões, concedendo habeas corpus polêmicos, liberando geral, quer dizer, tudo isso passando uma imagem, um recado de leniência, né, em relação ao combate à corrupção. E então, logo em seguida, o Dias Toffoli pediu a representação contra ele. Ele, no Conselho Superior, né, do Ministério Público, que é o que ele está vinculado, ele foi absolvido, quer dizer, o processo nem chegou a correr, foi arquivado, porque houve um entendimento de que ele tem o seu direito de exercer a liberdade de expressão, de ter crítica, de fazer críticas a outros atores, né, institucionais, a outras autoridades. E, infelizmente, no CNMP, que é um órgão político, indicações políticas do Senado, do STF, do STJ, do próprio Ministério Público, mas enfim, nós temos denunciado a manipulação, inclusive nas sabatinas, para que justamente se formasse uma maioria contra a Lava Jato, para que começasse a haver a punição, esse tipo de punição que começou hoje, outras virão. O Deltan Dallagnol, ele é alvo de várias representações, tem pelo menos umas 15 representações correndo. E o Luiz Fux, que chegou aí, que está recebendo os recursos, inclusive ele recorreu, já está com 2 recursos, o Luiz Fux, vinha travando isso até a semana passada, quando ele resolveu mudar a sua postura e deixar rolar. Então nós temos um julgamento político contra o coordenador da Lava Jato, que é punido por fazer críticas, e é óbvio, né, por fazer críticas e por fazer o seu trabalho. No final das contas é disso que se trata. Aliás, o mesmo Dias Toffoli que pediu essa representação contra o Deltan se insurgiu aí, mandando um recado contra as declarações de Paulo Guedes, justamente falando que é um absurdo, que é inadmissível num regime democrático, pipipipopopó. E, enfim, nós sabemos que é o mesmo Dias Toffoli que instaurou um inquérito inconstitucional que está sendo utilizado para perseguir, né, a tudo e a todos, inclusive censurando a Cruzoé, censurando o antagonista, punindo auditores, pessoas que se manifestam nas redes sociais, generais de pijama, velhinhas, tias do WhatsApp, enfim, e esse é o discurso. O fato é o seguinte, Deltan, essa é a primeira punição, outras virão, isso faz parte justamente de uma força-tarefa que envolve diferentes níveis institucionais para tentar acabar com esse esforço de combate à corrupção que se sintetiza, né, que é sintetizado na Lava Jato, mas que já produziu diversos outros exemplos em diversas regiões, vários estados, vários níveis aí do próprio Ministério Público, da Polícia Federal e também do Judiciário. Como eu sempre disse aqui, são esses avanços institucionais que o sistema tenta deter. Esse mesmo sistema, dessa mesma gente que ficou 4 anos sugando, desviando dinheiro, desviando de recursos. Até brinquei aqui no Twitter, né? O pessoal deve estar com as viúvas aí do Guido Mantega, devem estar com saudade da lista VIP de contribuintes intocáveis, ou do mercado de medidas provisórias que funcionava no Congresso Nacional, ou do crédito fácil para os amigões, né, os amigos, os grandes amigos aí do BNDES, que viraram gigantes com dinheiro do trabalhador, ou da maquiagem contábil, né, ou também das informações privilegiadas para os banqueiros amigos, que permitia que eles operassem e ganhassem centenas de milhões no mercado, operando em função de taxa de juros, de dólar. O pessoal aí preocupado com o dólar, fiquem tranquilos. Muita coisa ainda vai acontecer e esse movimento é um movimento novo que não tem nada a ver com o movimento antigo, que se fazia, né, que se mexia na taxa de juros, aumentava a taxa para segurar o dólar por causa da inflação. Tudo isso, esse sistema, ele vem se modificando, vem se consolidando de uma outra maneira agora.
Então, numa oportunidade, nós vamos falar disso aí, inclusive com o próprio ministro Paulo Guedes. Bom, tivemos aí, aí teríamos uma outra sessão do CNMP para julgar um outro caso do Deltan, mas acabou que a sessão foi encerrada antes da análise do processo, assim como também foi encerrada a sessão do Congresso, que foi convocada para derrubar os vetos, né, do Bolsonaro, a questão da lei eleitoral, etc. e tal, também foi encerrada, porque eles estão aí negociando os bastidores a questão das emendas. Já falei sobre isso ontem. Nós tivemos aí também não foi para frente, né, a sessão que ia discutir lá no TSE agora, 7 da noite, a validade de assinaturas digitais para a criação de partido também acabou sendo adiada. Então, essa definição que era importante aí para verificar o que aconteceu, o que pode acontecer com o partido do Bolsonaro e tantos outros, né? Inclusive, muitas pessoas estão confundindo. Esta ação que está sendo discutida agora, ela foi proposta pelo Jerônimo Gorgen, e ela, lá no ano passado, a intenção dele era fazer essa verificação para a possibilidade de criar um partido do MBL, tá bom? Essa é o fato, né, que motivou esse pedido, né, essa consulta ao TSE, e isso ficou paralisado, mas agora, obviamente, em função também aí da tentativa do esforço aí do presidente criar um partido, várias outras coisas se movimentaram, então isso seria analisado, né? Tem um parecer técnico contrário, mas isso seria analisado no plenário pelos ministros do TSE, mas pelo visto aqui foi adiado. Vamos acompanhar para trazer para vocês aqui a informação quando tiver a nova sessão. Tivemos também no STF o início do julgamento de um dos inquéritos, de uma denúncia, né, contra o Renan Calheiros por corrupção e lavagem de dinheiro lá na Transpetro, na qual a PGR acusa o senador de receber 1,8 milhão da NM Engenharia, beneficiada com contratos na estatal. E esse dinheiro teria corrido por meio de doações a diretórios locais do MDB e políticos aliados. Então, o Fachin rejeitou parte da denúncia, aceitou apenas a acusação relativa a doações de 150 mil da construtora para o Diretório Nacional do MDB, no Tocantins, direcionadas à campanha de Leomar Quintanilha. Para o ministro, doações do Diretório do MDB em Alagoas e Sergipe não teriam provas suficientes para a interferência do senador. O julgamento foi suspenso, então, e será retomado na semana que vem, com os votos de Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. Esse julgamento é na segunda turma. Aí, gente, é aquela velha história. São aquelas denúncias muito bem formuladas pelo Rodrigo Janot, né, que acabam caindo, né? A PF, inclusive, numa dessas investigações, hoje encerrou a investigação de um dos inquéritos da delação do Odebrecht, sem encontrar provas para incriminar Renan Calheiros e o filho. Eles teriam ajudado a Braskem, aprovando uma lei que permitiu renovar contratos de concessão de energia. Bom, mais um para a gaveta, vitória do Renan. Tivemos aí Conselho de Ética iniciando o processo de análise aí dos requerimentos de cassação do Eduardo Bolsonaro, mencionei ontem aqui, né? Então hoje foi iniciado o processo com a escolha dos nomes, e enfim, depois a coisa foi suspensa, a gente vai acompanhar também essa questão, mas não há novidades. Registro também que o STJ negou um habeas corpus do Eduardo Cunha, no âmbito da Operação Sepsis, né, e manteve a prisão preventiva dele. Ele está tentando derrubar as prisões preventivas, me parece que ainda existem duas que garantem que ele fique na cadeia, porque depois da história da segunda instância, né, que o STF derrubou, ele poderia ter sido solto se não tivesse essas prisões preventivas, medidas cautelares, prisões cautelares. Então, ele está tentando derrubar, mas não conseguiu aqui no STJ. Calma, ainda tem o STF, então provavelmente terá mais sorte. Olha, falando justamente em prisão em segunda instância, nós fizemos a cobertura da reunião, né, dos bastidores, inclusive trouxemos várias informações em primeira mão, entrevistamos vários dos integrantes, dos participantes da reunião que aconteceu mais cedo na residência oficial do Senado, lá onde mora temporariamente o Davi Alcolumbre. Foi feita a reunião para se discutir, para se estabelecer um acordo que priorize a PEC da segunda instância na Câmara.
O problema é o seguinte, o problema é que eles vão, a tentativa é enterrar o PL que está no Senado. Então alguns partidos não entraram no acordo, o Novo, o Podemos, o PSL, parte do PSB, eles resistiram a esse acordo e inclusive fizeram várias críticas, pressionaram até a Simone Tebet para que reconvoque o Sérgio Moro para um debate e que estabeleça algumas condições para o cumprimento ou não desse acordo, porque a ideia é que o PL, o projeto de lei que está no Senado, seria uma forma muito mais rápida, né, ao alterar ali o CPP, uma forma muito mais rápida de se estabelecer já de cara, né, a possibilidade da prisão em segunda instância e depois a PEC viria para consolidar esse entendimento. E o que o Davi e o Rodrigo Maia estão defendendo é que o PL vá para a gaveta e a PEC, os esforços sejam direcionados para a PEC. O problema é que a tramitação da PEC ela pode estar em risco, né? Então tudo isso pode ser utilizado apenas para adiar o debate e deixar isso para as calendas, como disse o Oriovisto, né? Mais cedo ele até falou o seguinte, olha, se a população brasileira não se mobilizar, nunca mais haverá prisão em segunda instância. E disse mais, a depender desse acordo de agora, a prisão está indo para as calendas. Isso aqui vai continuar sendo o paraíso da impunidade. Fecha aspas, durmam com um barulho desse. Bom, esse acordo será rediscutido na semana que vem e nós traremos, obviamente, em primeira mão, todos os detalhes disso, tá? Desde agora, mas, obviamente, que na semana que vem, quando haverá provavelmente uma definição. Tivemos a operação da PF mais cedo, investigando desvio de recursos na merenda escolar de São Paulo, né? 57 mandados de busca e apreensão, 27 de prisão temporária, desvios na compra de merenda em 50 cidades, do estado de São Paulo. Aquele nome não está aqui, mas, olha, é um absurdo, né? É um absurdo e realmente você roubar merenda assim, é o último nível, né, da corrupção, é o mais baixo nível da corrupção. Aqui a gente está tratando de corrupção de alto nível e aquela de mais baixo nível. Tem isso também. Obviamente corrupção é corrupção, mas você imaginar, né, que você está tirando a comida da criança, né, que precisa daquela alimentação, às vezes é a única refeição que ela tem, então realmente é intolerável. Então eu vejo aí muita gente, inclusive teve até gente defendendo aí que corrupto não tem que ir para a cadeia, porque não é... Quem tem que ir para a cadeia é quem é o criminoso violento, né? Então, assim, tem violência maior do que essa? Deveria ser crime hediondo, corrupção, porque o impacto é muito maior, em massa, né? É um crime, é uma arma de destruição em massa, a corrupção. Então é preciso realmente rever esses conceitos, endurecer a legislação, e não permitir os retrocessos, né? Que sempre, todo dia é uma batalha, todo dia é um leão, né? Todo dia realmente é uma luta. É preciso empenho, como disse o Oriovisto aqui, é preciso ir para as ruas, é preciso se manifestar para impedir o retrocesso institucional que vem sendo tentado. E evitar, obviamente, as cascas de banana. Viu, Paulo Guedes? Evite essas cascas de banana, esses termos que são utilizados depois para manipular a narrativa, porque, infelizmente, essa situação acaba criando confusão e muita gente que não tem conhecimento, às vezes não conhece aqui o nosso canal, acaba sendo iludida e sendo manipulada, né, por essas lideranças do mal. Enfim, obrigado aí pela audiência, curtam e compartilhem o vídeo. Nós nos vemos amanhã em mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Tchau!